Eu ainda consigo lembrar do exato momento em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Não foi quando descobri a traição. Foi quando percebi que eu mesma tinha aberto a porta para ela, sorrido na entrada e oferecido café. Eu estava sentada no carro no estacionamento do shopping, com o celular na mão e uma mensagem na tela que não era para mim. O meu marido tinha me mandado uma mensagem no grupo errado. Em vez de mandar para o filho dele, tinha mandado para mim. 5 palavras. Só 5. Ela ainda não assinou nada? 5 palavras que me fizeram entender tudo que eu tinha me recusado a ver nos últimos 2 anos. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei até aquele estacionamento, segurando o celular com as mãos tremendo, relendo aquelas 5 palavras que destruíram uma vida inteira que eu achava que estava construindo. Meu nome é Renata, tenho 40 anos. Sou esteticista especializada em tratamentos corporais e faciais de alta performance. Comecei lá atrás, aos 22 anos, num quartinho alugado em Vila Mariana, com uma maca de massagem usada, 2 produtos básicos e uma lista de clientes que cabia em meia folha de papel. Não tinha faculdade de medicina, não tinha herança, não tinha padrinho rico. Tinha as mãos, a determinação e a certeza irracional de que ia dar certo. Aos 35 anos, inaugurei o espaço Lumière, um spa voltado para mulheres executivas em Pinheiros. Não era um espaço qualquer. Era um lugar onde cada detalhe tinha sido pensado por mim, desde a iluminação indireta até o aroma que circulava pelo ar-condicionado. Investi tudo o que tinha economizado em 15 anos de trabalho. Quase R$600 mil na estrutura, nos equipamentos de radiofrequência, no laser, nas cadeiras importadas. Cada parafuso daquele lugar era meu. O espaço cresceu rápido. Em 2 anos, tinha uma fila de espera de 3 semanas. Contratei mais 4 profissionais. A receita mensal tinha chegado num patamar que eu nunca tinha imaginado quando era jovem. O Lumière valia, segundo uma avaliação que fiz por curiosidade naquele mesmo período, em torno de R$2.300.000. Era o meu bebê, meu orgulho, a prova viva de que eu tinha acertado. Foi nesse momento que conheci o Ricardo. Nos encontramos num jantar de confraternização de uma associação comercial do bairro. Ele era arquiteto, tinha um escritório pequeno, mas com projetos interessantes, era divorciado há 3 anos. Falava de forma pausada, prestava atenção quando eu falava, me olhava nos olhos. Na época eu achei que isso era raro. Hoje eu sei que algumas pessoas treinam exatamente isso. Na primeira conversa, ele perguntou tudo sobre o Lumière. Ficou impressionado, disse. Mulher que construiu algo do zero é diferente, ele falou. Tem uma garra que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu gostei de ouvir, quem não gostaria? Ele tinha um filho de 24 anos, Lucas, de uma relação anterior. Estudava gestão empresarial, estava terminando o curso. Ricardo falava do filho com orgulho excessivo, do tipo que já deveria ter me acendido um alerta. Meu filho é brilhante. Tem cabeça para negócios. Vai longe. Mas na época, eu só vi um pai que amava o filho. Achei lindo. Namoramos por 8 meses. Casamos numa cerimônia pequena, íntima, só com os mais próximos. Lucas estava lá, na primeira fila, me cumprimentou com um abraço educado e um sorriso que eu tentei interpretar como acolhimento. Hoje, eu sei que era cálculo. Nos primeiros meses de casados, tudo parecia funcionar. Ricardo tinha o escritório dele, eu tinha o Lumière. Dividíamos as despesas da casa de forma justa, conversávamos sobre os negócios de cada um na hora do jantar. Parecia um casamento de adultos, equilibrado, maduro. Então o escritório dele começou a ter problemas. Um contrato grande que não renovou, um cliente que atrasou o pagamento. As coisas foram chegando aos poucos, como costumam chegar quando alguém quer que você vá se acostumando devagar. Ricardo ficou mais quieto, mais preocupado. E um dia, numa noite em que estávamos os dois sentados no sofá, ele me olhou com aquele jeito que eu tinha aprendido a reconhecer como sinceridade e disse: Você não precisaria de alguém para cuidar da parte administrativa do Lumière? Você fica sobrecarregada. Atende cliente, gerencia equipe, cuida do financeiro. Eu poderia te ajudar nisso enquanto o escritório estabiliza. Hesitei. Não muito, mas hesitei. Ele leu a hesitação e completou: Só enquanto as coisas se acomodam.
Você continua no comando de tudo, obviamente. É o seu negócio. Só quero te apoiar. Aceitei. Que erro! Ricardo começou a ir ao Lumière toda manhã. Sentava na salinha administrativa nos fundos, cuidava dos e-mails com fornecedores, organizava a agenda de pagamentos, falava com o contador. Eu continuava atendendo, treinando a equipe, cuidando do que realmente importava. Parecia fazer sentido dividir assim. Ele cuida do que não gosto, eu faço o que amo. 3 meses depois, Lucas terminou a faculdade. Foi numa noite de sábado, jantamos os 3 juntos para comemorar. Ricardo abriu uma garrafa de vinho que eu nunca tinha visto na adega. Boa, cara, claramente guardada para uma ocasião especial. Brindes, discurso emocionado do pai, foto para os 3 juntos. No final do jantar, quando eu já estava relaxada e satisfeita, Ricardo largou de forma casual, como quem menciona algo sem importância. Amor, eu estava pensando. O Lucas é formado em gestão. O Lumière está crescendo. E você sempre reclama que a parte de redes sociais e comunicação fica largada. E se ele viesse ajudar nisso por um tempo, enquanto procura emprego na área? Olhei para o Lucas. Ele me olhou de volta com uma expressão que eu definiria agora como estrategicamente neutra. Nem ansioso demais, nem indiferente. Calibrado. Eu disse que ia pensar. Ricardo disse que tudo bem, sem pressão. Lucas disse que entendia completamente se eu não me sentisse confortável, afinal era meu espaço. Aquela última frase deveria ter me parado. Ele sabia exatamente o que dizer para me desarmar. 2 semanas depois, Lucas estava no Lumière 3 vezes por semana, cuidando do Instagram, do Google, das avaliações online. Os números melhoraram, o perfil ficou mais bonito. Eu fui ficando confortável. E então, lentamente, como uma maré que sobe sem que você perceba, as coisas foram mudando. Lucas começou a ir todos os dias. Começou a participar das conversas com fornecedores. Começou a sugerir mudanças em procedimentos, na precificação, nos protocolos de atendimento. Sempre com uma justificativa racional, sempre embalada em benefício para mim. Você está trabalhando demais. Isso aqui vai otimizar seu tempo. Os clientes vão adorar. E eu estava tão ocupada que deixava passar. Coisas pequenas que sozinhas não significavam nada. Juntas, eram uma estratégia. Lucas passou a se referir ao Lumière como nosso espaço quando falava com fornecedores. Ricardo começou a assinar e-mails como diretor administrativo, um título que nunca tinha sido formalizado. A planilha financeira que eu sempre tive acesso foi migrada para um sistema novo que só Ricardo sabia operar completamente. É mais moderno, ele disse. Você não precisa se preocupar com isso. Eu deveria ter me preocupado. 3 semanas antes de tudo vir à tona, Ricardo me apresentou uma pilha de documentos. Disse que era atualização de registro na Receita Federal, adequação ao novo regime tributário, coisa burocrática que o contador tinha pedido. Precisa da sua assinatura em alguns lugares. Eu olhei os documentos por cima, vi palavras que reconhecia: CNPJ, razão social, endereço fiscal. Peguei a caneta. Parei. Não sei o que me fez parar. Talvez cansaço de sempre assinar sem ler. Talvez um fio de desconforto que vinha crescendo há semanas, sem que eu soubesse nomear. Falei que ia ler com calma no fim de semana. Ricardo disse tudo bem, sem pressa. Mas vi alguma coisa passar pelo rosto dele quando eu disse isso. Rápida, imperceptível, mas eu vi. Os documentos ficaram na gaveta da minha mesa no Lumière. Na terça-feira seguinte, eu estava no shopping comprando um presente para uma amiga quando o celular vibrou. Mensagem do Ricardo. Abri sem pensar, como a gente abre mensagem de marido, e li. Ela ainda não assinou nada? 5 palavras. Fiquei olhando para a tela por tempo suficiente para uma vendedora perguntar se eu estava bem. Disse que sim. Saí da loja, fui até o carro, sentei, tranquei as portas e reli a mensagem. Ela. Não você. Não amor. Ela. You era ela. Ele tinha mandado para mim o que era para mandar pro Lucas. Fiquei sentada naquele carro por 40 minutos. Não chorei, não liguei para ninguém. Só fiquei sentada.
sentindo uma clareza gelada se espalhando pelo corpo inteiro, aquele tipo de clareza que chega quando você para de tentar explicar as coisas para si mesma e finalmente aceita o que sempre soube. Fui até o Lumière naquela tarde mais cedo do que o esperado. Sabia que na terça à tarde, Ricardo costumava sair para reuniões externas. Lucas ficava. Entrei pela porta dos fundos, como sempre faço quando não quero ser anunciada pela recepção, e fui direto para a salinha administrativa. Lucas estava de costas, no computador. Não me ouviu entrar. Eu ia anunciar minha presença, como sempre faço, mas algo me fez parar no corredor, o mesmo instinto de 3 semanas atrás, quando não assinei os documentos. Parei e ouvi. Ele estava numa ligação no Viva Voz, volume baixo. A voz do outro lado era do Ricardo. Pai, ela foi ao shopping hoje de manhã. Aproveitei para verificar a gaveta. Os documentos ainda estão lá, sem assinar. A resposta do Ricardo: eu sei. Ela me respondeu ontem dizendo que ia ler com calma. Acho que ficou desconfiada de alguma coisa. Lucas, com aquele tom que eu conhecia como tranquilidade e que agora entendi como frieza. Então precisa acelerar. Quanto tempo temos antes que o contador note que a alteração societária não foi registrada? Alteração societária. Eu precisei apoiar a mão na parede. Ricardo, o contador é meu, não vai notar nada que eu não queira que note. Mas o prazo do contrato com o grupo de expansão é daqui a 30 dias. Se a gente não tiver a documentação assinada até lá, perdemos a janela. Grupo de expansão. Contrato. 30 dias. Lucas, e se ela recusar assinar mesmo depois que a gente apresentar como reformulação societária necessária para o crescimento? Ricardo, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, calculista, sem afeto nenhum. Ela não vai recusar. Eu sei como ela pensa. Se eu apresentar como estratégia de crescimento, como algo que vai valorizar o negócio dela, ela vai confiar. Sempre confia. É o ponto fraco dela. Silêncio de alguns segundos. Lucas. E quando ela descobrir que eu virei sócio com 35% sem ter investido nada? Ricardo. Aí já vai ser tarde. Com você como sócio e eu como diretor administrativo com poderes de representação, a gente vota pela contratação dela como prestadora de serviços. Ela continua atendendo os clientes, que é o que ela gosta de qualquer forma. A gestão fica com a gente. Lucas, depois de uma pausa. E o apartamento dela? O que está no nome dela? Ricardo, o regime é comunhão parcial. O Lumière foi aberto durante o casamento, então tecnicamente sou meeiro. Ela tem um advogado amigo que vez ou outra orienta ela, mas nunca de forma séria. Se ela quiser brigar, vai ter que provar que o negócio foi construído inteiramente com recursos anteriores ao casamento, o que é difícil de provar sem documentação muito específica. Lucas, você tem certeza? Ricardo, tenho. Faz 2 anos que estou preparando isso, filho. Não é improviso. 2 anos. 2 anos. Desde quando? Desde o início? Desde o jantar da associação comercial? Desde o primeiro encontro? Saí do corredor sem fazer barulho. Lucas continuava de costas. Peguei minha bolsa na recepção, disse que ia resolver uma coisa fora, voltaria mais tarde. A recepcionista disse tudo bem, sai. Fui direto para o escritório da doutora Patrícia Almeida. A Patrícia era minha advogada há 6 anos, não uma amiga íntima, mas alguém em quem eu confiava absolutamente no âmbito profissional. Ela tinha me ajudado a registrar o Lumière, a negociar o contrato do imóvel, a regularizar a situação trabalhista das funcionárias. Eu tinha chegado sem hora marcada, mas a secretária me encaixou quando viu meu rosto. Contei tudo para Patrícia, cada detalhe, na ordem que consegui organizar. A conversa que ouvi, os documentos na gaveta, a mensagem enviada para o número errado, os 2 anos de preparação que Ricardo tinha mencionado. Patrícia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: você tem esses documentos que ele pediu para você assinar? Estão na gaveta do Lumière. Não assinei. Ótimo. Você consegue fotografar cada página e me mandar ainda hoje? Consigo. Ela continuou. O Lumière foi aberto em que data? Março de 2020. 6 meses antes de conhecer o Ricardo. Ela anotou. E você tem como comprovar que o capital inicial foi inteiramente seu?
Conta bancária, resgates de investimento, empréstimo no seu nome? Tenho tudo. Guardo extrato de tudo desde sempre. Ela parou de anotar e me olhou. Renata, isso é muito importante. O regime de casamento de vocês é comunhão parcial, certo? Sim. No regime de comunhão parcial, bens adquiridos antes do casamento não entram na partilha. O Lumière foi aberto antes. Se você conseguir comprovar que o capital inicial veio inteiramente de você, ele não tem direito sobre o negócio, mesmo que seja diretor administrativo. E o filho? Se eu tivesse assinado aqueles documentos, aí seria diferente. Como sócio registrado, ele teria direitos legais sobre a empresa. Mas como você não assinou, ele não é sócio de nada. É funcionário informal, no máximo. Respirei fundo pela primeira vez em horas. Patrícia continuou. Agora me conta desse grupo de expansão que você ouviu mencionarem. Não sei o nome. Só ouvi grupo de expansão e um contrato com prazo de 30 dias. Ela anotou. Vou investigar. É possível que seu marido tenha negociado a venda ou franqueamento do Lumière sem sua autorização, o que é crime, já que o negócio é seu. Você quer que eu acione? Quero, mas me diz o que eu posso fazer agora, antes que eles percebam que eu sei. Patrícia colocou a caneta na mesa e me olhou com aquela expressão de quem vai dizer algo importante. Você quer sair disso com o Lumière intacto ou quer sair de tudo de uma vez? Pensei. Olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que tinham construído aquele negócio do zero, que conheciam cada equipamento, cada protocolo, cada cliente pelo nome. Pensei no Ricardo chegando em casa toda noite, me dando um beijo no rosto, perguntando como foi o dia. 2 anos planejando isso enquanto dormia do meu lado. Pensei no Lucas me chamando de Renata com aquele sorriso calibrado. Quero sair de tudo, respondi. Mas quero sair por cima. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Então vamos trabalhar. Nos dias seguintes funcionei no modo que só conheço quando estou com a cabeça completamente focada, fria, precisa, metódica. Por fora, nada havia mudado. Eu continuava chegando no Lumière no mesmo horário, atendendo as clientes, conversando com a equipe. Quando o Ricardo chegava, eu sorria. Quando o Lucas me contava sobre as métricas do Instagram, eu ouvia. À noite, em casa, jantávamos juntos e eu perguntava sobre o dia dele como sempre fazia. Por dentro, eu estava desmontando tudo que eles tinham construído, tijolo por tijolo. Patrícia analisou os documentos que fotografei e me ligou no dia seguinte. Renata, isso aqui é um contrato de alteração societária disfarçado de atualização tributária. Se você tivesse assinado, o Lucas entraria com 35% das cotas e o Ricardo assumiria formalmente como sócio-gerente, com poderes de representação ilimitados. Você viraria sócia minoritária dentro do seu próprio negócio. Confirmado, então. Confirmado. E tem mais, consegui identificar o grupo de expansão que eles mencionaram. É uma rede de spas que está comprando operações em São Paulo. Seu marido assinou uma carta de intenções com eles há 40 dias, se comprometendo a apresentar a documentação societária regularizada até o fim do mês. Ele assinou como representante do Lumière. Ele não tem autorização para isso. Exatamente. Isso é crime. Ele se passou por representante legal de uma empresa que não é dele e firmou compromisso com terceiros. Temos prova documental disso? Ela tinha. Uma cópia da carta de intenções tinha chegado por e-mail para o endereço oficial do Lumière, que eu tinha acesso, mas raramente checava porque Ricardo cuidava. Patrícia tinha solicitado acesso à conta junto comigo, e lá estava, arquivada numa pasta que Ricardo tinha criado com um nome genérico que eu nunca teria achado por conta própria. Nos dias seguintes, Patrícia fez uma varredura completa nas finanças do Lumière com o meu contador de confiança, um profissional que eu contratei de forma paralela sem contar para Ricardo. O que encontramos me deixou com um frio no estômago que durou dias. Durante 21 meses, Ricardo tinha feito retiradas recorrentes da conta operacional do Lumière. Valores entre R$2.000 e R$8.000 por vez, sempre com justificativas plausíveis na descrição. Manutenção de equipamento, custo de consultoria, despesa de marketing. Sozinhos, passariam despercebidos. Somados, chegavam a R$143.000.
R$ 143 mil que tinham saído do meu negócio e ido para onde eu não conseguia rastrear sem uma perícia contábil formal. Documentei tudo, salvei em 4 lugares diferentes, incluindo um HD externo que guardei na casa da minha irmã. Na sexta-feira daquela semana, Patrícia me ligou com uma notícia que mudou o meu plano. Renata, surgiu uma oportunidade. Aquela mesma rede de expansão que seu marido tentou negociar, a Forma, Bem-Estar, entrou em contato direto com o Lumière, pelo e-mail oficial. Eles querem muito o espaço, a localização, a carteira de clientes, a reputação. Seu marido prometeu a eles algo que ele não tinha como entregar. Mas você pode entregar, da forma certa. Explica. Eles querem comprar a operação. Não a carta de intenção informal que seu marido assinou, mas um contrato real, com você como proprietária legal, com toda a documentação em ordem. Eu já conversei com o jurídico deles. Estão dispostos a pagar R$ 2.700.000. Você continua atendendo no espaço como profissional associada se quiser, sem vínculo de gestão. R$ 2.700.000. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Patrícia continuou. Você tem todo o direito de vender. O negócio é seu. Nenhuma assinatura foi dada. Eles não têm nada. E se vender antes que Ricardo perceba o que está acontecendo, ele não vai ter tempo de agir judicialmente para tentar bloquear nada. Quando posso assinar? Segunda-feira, se você quiser. Quero. No fim de semana, funcionei normalmente. Sábado fui ao mercado com Ricardo, fizemos compras para a semana, conversamos sobre um seriado que estávamos assistindo juntos. Domingo fui almoçar com minha irmã, a mesma onde estava guardado o HD. Ela sabia de tudo. Me olhou por cima da mesa de almoço e perguntou se eu estava bem. Disse que estava, e estava, de uma forma estranha, densa, anestesiada. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório da Patrícia às 8 horas. Assinei o contrato de compra e venda do Lumière para a Forma, Bem-Estar, R$ 2.700.000. Transferência a ocorrer em 45 dias. O espaço passaria por reformulação e continuaria operando durante a transição. As funcionárias seriam avaliadas e a maioria mantida, segundo o compromisso da rede. Às 10 da manhã, fui ao Lumière. Ricardo estava na salinha administrativa. Lucas ainda não tinha chegado. Entrei, sentei na cadeira à frente da mesa dele, a cadeira onde normalmente as clientes sentavam quando vinham conversar sobre tratamentos. Ele me olhou com aquela expressão de sempre, aberta, calorosa, construída. Amor, que bom. Precisava falar com você sobre aqueles documentos, o prazo está se aproximando e... Ricardo. Ele parou. Você mandou uma mensagem para mim na semana passada sem querer. Devia ser pro Lucas. Vi a cor sair do rosto dele em tempo real. Ela ainda não assinou nada? Repeti de memória. 5 palavras. Eu sou ela. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou começar uma frase. Renata, isso não é o que você... É exatamente o que eu estou pensando, eu disse. E provavelmente muito mais do que você imagina que eu sei. Fiz uma pausa. Não por efeito dramático, porque precisava respirar. Sei da carta de intenções que você assinou com a Forma, Bem-Estar se passando por representante legal de um negócio que não é seu. Sei dos documentos que você preparou para transformar o Lucas em sócio sem o meu conhecimento real. Sei dos R$ 143.000 que saíram da conta do Lumière nos últimos 21 meses, para destinos que você vai ter que explicar para uma perícia contábil. E sei que você está planejando isso há pelo menos 2 anos. Ele estava completamente branco. Continuei. Eu ouvi você e o Lucas conversando aqui na semana passada. Cada palavra sobre como eu sou o ponto fraco de mim mesma, sobre como eu sempre confio, sobre como ia ser fácil me transformar em prestadora de serviços dentro do meu próprio negócio. Renata, eu posso explicar. Foi uma ideia que começou de um jeito e... Não quero explicação, interrompi. Já entendi tudo o que precisava entender. Nesse momento ouvi a porta do espaço abrir. Lucas. Ele entrou, viu a cena, parou. Pai, o que está acontecendo? Me virei para ele. Sua posição aqui termina hoje. Você vai receber uma notificação formal de encerramento de vínculo. Não é uma decisão emocional, é administrativa.
Este espaço tem uma nova gestão a partir de agora e você não faz parte dela. Ele me olhou com aquela expressão que eu tinha levado 2 anos para decodificar. Renata, eu só estava tentando ajudar meu pai a construir algo. Você estava tentando tomar algo que eu construí, respondi. Existe uma diferença. Ricardo se levantou. Renata, você não pode simplesmente nos tirar daqui. Eu sou seu marido. Tenho direitos sobre este negócio. Olhei para ele com a calma que me surpreendia a mim mesma. O Lumière foi aberto em março de 2020, 6 meses antes de nos conhecermos. O capital inicial veio inteiramente de contas bancárias no meu nome, de resgates de investimentos que eu tinha há anos, tudo documentado. No regime de comunhão parcial, isso significa que o negócio é inteiramente meu. Você não tem direito sobre ele. Ele apertou a mandíbula. Vou contestar isso judicialmente. Pode tentar, mas antes que você faça isso, precisa saber de uma coisa. Respirei. Eu vendi o Lumière esta manhã, contrato assinado. Transferência em 45 dias, para a mesma rede com quem você tentou negociar sem a minha autorização. A diferença é que eu negociei com documentação real como proprietária legal, e eles ficaram muito felizes em fazer o negócio do jeito certo. Lucas sentou na cadeira mais próxima como se as pernas tivessem pedido licença. Ricardo me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, era incredulidade, genuína. Você não pode ter feito isso. Fiz. E também conversei com minha advogada sobre a carta de intenções que você assinou se passando por mim. Isso tem nome jurídico, Ricardo. Minha advogada já sabe de tudo. O que acontece a partir daqui depende de você. Ele ficou em silêncio. Sobre os R$143 mil desviados nos últimos 21 meses, você tem 2 opções. Devolve de forma parcelada dentro de um acordo que minha advogada vai formalizar, ou eu levo para a justiça com tudo documentado. Você decide. Peguei a bolsa. Meus papéis de divórcio vão ser entregues pelo escritório da Patrícia ainda esta semana. Sugiro que você contrate um advogado decente. Vai precisar. Caminhei em direção à saída. A recepcionista me olhou com uma expressão de quem não sabe o que aconteceu, mas percebe que foi importante. Eu sorri para ela, um sorriso real, porque eu gostava genuinamente daquela mulher que tinha trabalhado comigo por 3 anos. Saís au Lumière pela última vez, como proprietária. Nas semanas seguintes, o silêncio que eu esperava não veio. Ricardo tentou ligar. Bloqueei. Mandou e-mail. Encaminhei para Patrícia. A ex-mulher dele, mãe do Lucas, me mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo uma família por orgulho. Bloqueei também. A irmã do Ricardo me abordou num mercado um dia, disse que família resolve as coisas conversando. Eu disse, com toda a gentileza que consegui reunir, que conversas só funcionam quando ambos os lados estão sendo honestos, e desejei um bom dia para ela. O divórcio foi mais rápido do que eu esperava. Ricardo não tinha como contestar a propriedade do Lumière e sabia disso. Com as provas das fraudes financeiras e da carta de intenções assinada indevidamente, a posição dele era juridicamente frágil. Devolveu os 143 mil em parcelas, dentro do acordo que Patrícia formulou, para evitar o processo criminal. Lucas foi procurar emprego. A história tinha circulado discretamente na rede de spas e espaços de bem-estar de São Paulo, porque o mercado é menor do que parece. Não encontrou portas abertas no setor. Precisou mudar de área. A forma, bem-estar, cumpriu o contrato. A transferência aconteceu no prazo. As funcionárias que trabalhavam de verdade foram mantidas, a maioria delas. O espaço foi reformado, ganhou uma identidade nova, mas a base que eu tinha construído continuou lá. Com os 2.700.000, paguei o que faltava do apartamento que estava no meu nome desde antes do casamento. Guardei uma parte em investimento. E com o restante, fiz algo que nunca tinha imaginado que faria tão cedo na vida. Abri um espaço novo. Menor. Muito menor. Num bairro diferente. Mais tranquilo, no Brooklyn. Só eu e 2 profissionais de absoluta confiança. Sem salinha administrativa, sem gerente, sem filho de ninguém cuidando de redes sociais. Eu mesma cuido de tudo. E o que não consigo fazer sozinha. Contrato de fora por demanda. A agenda encheu em 3 semanas.
As clientes me seguiram. Muitas delas me mandaram mensagens quando souberam da venda do Lumière, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que iam sentir falta. Quando abri o novo espaço, apareceram. Porque a relação não era com o endereço, era comigo. Às vezes alguém me pergunta se foi muito drástico, se não poderia ter resolvido de outro jeito, conversado, dado uma segunda chance. E eu sempre respondo com honestidade: não. Porque o que eles estavam fazendo não era um erro, não era uma decisão ruim tomada num momento difícil. Era um plano, com etapas. Executado ao longo de 2 anos, com frieza, enquanto eu servia jantar, lavava os lençóis e achava que estava construindo uma vida. Quando alguém te trata como obstáculo em vez de como parceira, não existe conversa que resolva isso. Porque o problema não é um desentendimento. O problema é que para eles, você não é gente. Você é um recurso a ser administrado. E quando você finalmente entende isso, a única resposta inteligente é tirar o recurso de alcance. Eles queriam Lumière. O vendi. Eles queriam me transformar em funcionária do meu próprio negócio. Eu saí e abri outro. Eles apostaram que eu era ingênua o suficiente para assinar qualquer coisa que colocassem na minha frente. Eu não assinei nada sem ler cada linha. E o mais importante, apostaram que eu precisava deles, que ia aceitar o que viesse porque tinha medo de estar sozinha, de recomeçar, de não conseguir sem alguém ao lado. Não precisava. Nunca precisei. Hoje, quando passo em frente ao endereço onde o Lumière funcionou, e às vezes passo porque fica na mesma rua que meu fornecedor de produtos, vejo a nova fachada, o novo nome, as novas plantas na entrada. Não sinto tristeza. Sinto uma coisa que levei um tempo para identificar, mas que hoje reconheço sem dificuldade. Alívio. Porque aquele lugar deixou de ser meu no momento em que eles decidiram que ia ser deles. O que eu levei comigo quando saí era o único ativo que nenhum contrato poderia transferir e nenhum juiz poderia dividir. A competência que me trouxe até lá. A reputação que construí em 15 anos. E a clareza de saber exatamente quanto eu valho, sem precisar que ninguém me confirme isso. Isso eles nunca vão ter. Eu tinha 40 anos quando finalmente entendi o que era ter um espaço que era só meu. Não a casa inteira. A casa era minha e do meu marido, construída juntos, escolhida juntos, pintada juntos numa tarde de sábado em que a gente acabou com tinta nos cabelos e rindo feito 2 idiotas no meio da sala. Não era sobre a casa. Era sobre o quarto dos fundos. Durante 14 anos de casamento, eu trabalhei sentada na mesa da cozinha. Costura de ajuste, criação de peças por encomenda, bordados que eu vendia pela internet e que financiaram partes significativas da nossa vida, o carro em 2019, a reforma do banheiro em 2021, a viagem para Gramado que meu marido ainda fala como se tivesse sido presente dele. Eu trabalhava com a máquina de costura entre o porta-temperos e o suporte de frutas, dobrava tecidos na bancada depois do jantar, guardava tudo na gaveta debaixo do fogão porque era o único lugar que sobrava. Por 14 anos, o meu trabalho foi hóspede na própria casa. Quando minha sobrinha mais velha foi morar em São Paulo, o quarto dela ficou vazio. Meu marido disse: "A gente pode transformar num quarto de hóspedes." Eu olhei para aquele espaço por uns 3 dias antes de falar. Olhei para a janela que dava para o jardim, para a luz que entrava de manhã, com aquele ângulo específico que não tinha em nenhuma outra parte da casa. Aí eu disse para o Paulo: "Eu preciso desse quarto." Ele me olhou, perguntou para quê? Para mim, para o meu ateliê. Ele fez aquela pausa que eu conheço bem, a pausa de quem está fazendo cálculo mental sobre o que vai custar concordar e o que vai custar discordar. Depois disse: "Tudo bem." E foi tudo bem. Passei 3 meses transformando aquele quarto. Não foi caro, foi cuidadoso. Montei uma prateleira de madeira que ocupava a parede inteira, com seções para cada tipo de tecido, cada rolo de linha organizado por cor, num suporte que eu mesma pintei de branco. No canto, coloquei a máquina de costura da minha avó, que eu tinha herdado aos 22 anos e guardado numa caixa desde então porque nunca tinha tido espaço para ela. Era uma máquina que não funcionava mais, mas que tinha sobre a tampa uma marquinha circular de uma xícara de café que a minha avó tomava enquanto costurava, e essa marquinha valia mais para mim do que qualquer objeto funcional que eu poderia comprar.
Na parede ao lado da janela, eu pendurei os retalhos de tecido que a minha avó tinha deixado. Ela guardava tecidos a vida inteira. Pequenos pedaços de coisas que um dia foram vestidos, toalhas, cortinas, a blusa que ela usou no casamento da filha mais velha. Eu organizei esses retalhos num painel, cada um preso com um alfinete de cabeça colorida, dispostos por tom, formando uma espécie de mapa de cor, que era também um mapa de memória. Eu sabia de onde vinha cada pedaço. Era o quarto mais bonito que eu já tinha feito na minha vida. E era meu. Meu marido apareceu na porta quando eu terminei de arrumar. Olhou por uns 10 segundos, sem dizer nada. Depois disse: "Parece que você sempre soube como esse quarto tinha que ser." Eu disse que sim, porque eu sabia. Eu tinha passado 14 anos sabendo. Foi num sábado, 2 meses depois que o ateliê ficou pronto. Paulo estava lavando o carro na garagem e eu estava terminando uma encomenda quando ele apareceu na porta com aquela expressão. A expressão de quem sabe que vai dizer uma coisa que eu não vou gostar e está tentando escolher a embalagem certa. Eu continuei costurando. "Minha mãe quer vir nos visitar", ele disse. "Ótimo." "Quando?" Ela perguntou se pode vir semana que vem. "Semana que vem é segunda", eu disse. "Para quando ela quer vir?" "Quinta." "Ela já viu uma passagem boa." "Já viu ou já comprou?" O silêncio dele já era a resposta. Respirei. Dona Aparecida morava em Campinas. Não era a primeira vez que ela visitava sem que eu fosse consultada antes, era o padrão dela. Uma mulher de 67 anos que tomou decisões sozinha a vida inteira, criou 2 filhos depois que ficou viúva cedo, trabalhou como técnica de enfermagem por 30 anos e desenvolveu a convicção profunda de que agilidade é virtude. Ela via uma passagem em promoção, ela comprava. Ela decidia que era hora de visitar, ela visitava. Não era maldade, era o ritmo dela. "Por quanto tempo?" eu perguntei. 10 dias, ele disse. "Ela quer descansar um pouco. Está cansada, Bea." Eu tirei os óculos de costura e olhei para ele. "Paulo, esse quarto, onde a sua mãe vai dormir?" Eu vi a resposta no rosto dele antes de ele falar. Ele tinha esquecido, ou não tinha pensado. As 2 possibilidades eram igualmente reveladoras. "A gente coloca uma cama de hóspede", ele disse. "Onde?" "Na sala." Ou no ateliê, ele disse devagar, como se estivesse testando a temperatura de uma água quente com a ponta do dedo. "Não", eu disse. "Simples assim. Não." Ele ficou na porta. Eu coloquei os óculos de volta e continuei costurando. Não porque estava ignorando ele, mas porque eu precisava de um momento para separar o que era irritação legítima do que era apenas cansaço de fim de semana. Depois de uns 2 minutos, eu falei sem levantar os olhos da máquina. "Paulo, durante 14 anos eu trabalhei na mesa da cozinha. Esse quarto demorou 14 anos para existir. A sua mãe pode dormir na sala, pode dormir no sofá, cama que eu sei que você sabe onde está, pode dormir em hotel a 3 quarteirões daqui. Ela não vai dormir no ateliê." Ele disse que entendia, disse que ia resolver, e resolveu. Armaram o sofá, cama na sala, colocaram um biombo que eu tinha no corredor para dar privacidade, e quando Dona Aparecida chegou na quinta-feira com uma mala grande e um pote de doce de leite que ela sabia que era meu favorito, ela disse que o espaço estava ótimo e que não precisava de nada mais. Os primeiros dias foram bons. Dona Aparecida é o tipo de pessoa que preenche uma casa. Ela conta histórias, ela canta enquanto cozinha, ela pergunta de tudo com interesse genuíno. No segundo dia, ela quis saber de cada encomenda que eu estava fazendo, sentou na cadeira que eu coloquei para visitas no ateliê e ficou olhando enquanto eu trabalhava, fazendo perguntas sobre pontos de bordado, sobre os tecidos, sobre como eu tinha aprendido. Eu gostei daquele momento. Ela me olhava com um tipo de atenção que as pessoas dão quando estão genuinamente curiosas, não quando estão sendo educadas. No terceiro dia, ela insistiu em fazer o jantar para os 2. Quando a gente desceu, o cheiro de frango com jiló tinha tomado tudo, e ela estava com o avental que eu deixo pendurado na cozinha, satisfeita como alguém que acabou de resolver um problema importante. No quarto dia, eu comecei a notar coisas pequenas. A prateleira da cozinha, onde eu guardo as especiarias em ordem alfabética, estava reorganizada por tamanho de pote. A toalha que eu deixo dobrada no banheiro estava dobrada de um jeito diferente.
O cabide da entrada, onde eu tenho um sistema específico para bolsas e chaves, estava com tudo trocado de lugar. Eu não disse nada. Cada pessoa tem seus hábitos, pensei. Ela está aqui para descansar e o jeito dela de descansar é cuidar das coisas ao redor. Eu conheço esse tipo de pessoa, minha própria mãe é assim. É generosidade com a forma errada de expressão. No 5º dia, eu fui trabalhar fora. Tinha uma cliente em Perdizes que queria ver pessoalmente os tecidos para o vestido de casamento da filha. Então saí cedo, levei as amostras, passei o dia discutindo opções, almocei por lá, voltei no final da tarde. Quando abri a porta do ateliê para pegar uma amostra que tinha esquecido, eu parei. Fiquei parada no meio do quarto por um tempo que não sei medir. A prateleira estava diferente. Não diferente como quando alguém move uma coisa e coloca em outro lugar, diferente como quando alguém olhou para o seu sistema inteiro e decidiu que entendia melhor do que você como aquilo deveria funcionar. Os rolos de linha que eu organizei por gradiente de cor, do branco ao preto passando por todos os tons, estavam agrupados por tipo de tecido com que combinavam, segundo uma lógica que eu não entendia completamente, mas que claramente fazia sentido para quem reorganizou. Os tecidos que eu dobrava de um jeito específico para poder ver a cor sem desdobrar, estavam dobrados em quadrados uniformes e empilhados por espessura. E o painel da minha avó. Os retalhos tinham sido retirados do painel e dobrados cuidadosamente numa caixinha que ficava embaixo da prateleira. A caixinha estava fechada, organizada, arrumada, e o painel estava vazio. Eu ouvi passos no corredor e Dona Aparecida apareceu na porta com o mesmo sorriso satisfeito que ela tinha trazido para o jantar do frango com jiló. Eu aproveitei que você saiu hoje, ela disse. Estava vendo que você não conseguia encontrar as coisas direito. Organizei tudo por sistema de uso. As linhas que você usa mais estão na altura dos olhos, os tecidos pesados embaixo para não forçar a prateleira. E aqueles retalhinhos, Beatriz, eu coloquei na caixinha porque estavam acumulando poeira no painel. Muito mais organizado assim. Eu olhei para ela. Ela estava sorrindo com o rosto inteiro, esperando que eu sorrisse de volta. Eu olhei para o Paulo que tinha aparecido atrás dela no corredor. Ele tinha os ombros um pouco subidos, aquela postura de quem está se preparando para uma situação desconfortável, e eu vi nos olhos dele que ele sabia. Não só sabia, estava presente enquanto acontecia. Não tinha como não saber. O ateliê era no fundo da casa. Qualquer mudança significativa no espaço durante horas levaria barulho e idas e vindas pelo corredor. Eu sorri para Dona Aparecida. Não um sorriso calculado, não um sorriso de mentira, um sorriso que estava segurando um espaço enquanto eu decidia com calma o que fazer. Que bom que você se sentiu em casa, eu disse. E fui para o banheiro fechar a porta e ficar sozinha por 5 minutos. Liguei a torneira. Olhei para o espelho. Respirei. Não era raiva o que eu estava sentindo, ou pelo menos não só raiva. Era uma coisa mais complexa que a raiva. Era a sensação de ter construído algo com cuidado extremo, com história dentro, com intenção em cada detalhe, e ter isso ser olhado como desordem por alguém que entrou e achou que ajudava. Os retalhos da minha avó não eram poeira acumulada, o painel não era bagunça. O gradiente de linhas não era capricho sem sentido. Cada coisa tinha uma razão que eu poderia explicar em detalhe se alguém tivesse me perguntado. Ninguém tinha me perguntado. Depois de 5 minutos, saí do banheiro, fui para a cozinha, bebi um copo de água e disse para Dona Aparecida que eu ia adiantar um trabalho antes do jantar. Ela disse ótimo, disse que ia preparar alguma coisa gostosa. Eu agradeci. Minha amiga Renata me ligou mais tarde naquela noite. Renata tem 43 anos, é arquiteta, tem uma capacidade de análise de situação que às vezes assusta, mas que eu sempre agradeço. Eu contei o que tinha acontecido com a voz mais neutra que consegui manter. Ela ficou quieta por uns 4 segundos. Ela mexeu nos retalhos da sua avó. Na minha avó, sim. E o Paulo sabia. E o Paulo sabia. Renata respirou fundo. Bea, o que você vai fazer? Essa era a pergunta. Não o que eu estava sentindo, não se eu tinha razão, não se Dona Aparecida tinha ou não tinha intenção. O que eu ia fazer? Porque sentir é fácil. Reclamar para a amiga é fácil.
Ficar quieta e esperar a visita acabar é a saída mais óbvia, e eu já sabia de cor como essa saída terminava. Com um ressentimento que vai ficando mais pesado, camada sobre camada, até que um dia você explode por uma coisa pequena que, na verdade, é a soma de todas as coisas grandes que você foi engolindo sem fazer nada. Eu tinha feito isso muitas vezes antes, sabia o gosto, não queria mais. Vou conversar com o Paulo hoje, eu disse, e amanhã eu recoloco tudo no lugar. Renata ficou quieta por um segundo. Depois disse, os retalhos também? Os retalhos também. Ela disse, eu sei que esses retalhos significam muito. Significam tudo, eu disse. E é exatamente por isso. Naquela noite, depois que Dona Aparecida foi dormir, eu chamei Paulo para o quarto. Fechei a porta devagarinho, sem fazer barulho, sentei na beira da cama e olhei para ele de frente. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da janela. Ele sabia que essa conversa vinha. Eu conhecia o jeito que ele fica quando está se preparando para algo difícil, mas necessário. Os braços levemente cruzados, o peso do corpo deslocado para o lado esquerdo. Ela perguntou se podia dar uma arrumada no ateliê. Ele disse. Falou que tinha visto como você não achava as coisas e que tinha uma forma melhor de organizar. E você disse que podia. Eu pensei que você ia gostar, Bea. Ela estava querendo ajudar. Paulo, você se lembra que a gente combinou, quando ela chegou, que eu precisava que o ateliê ficasse intocado enquanto ela estivesse aqui? Que era o meu espaço de trabalho e que qualquer coisa que precisasse de organização, eu mesma faria? Ele ficou quieto. Você se lembra? Lembro. Você falou isso para ela? Uma pausa. A pausa que já era a resposta. Eu ia falar, ele disse. Não achei que fosse necessário naquele momento. Eu olhei para ele por um tempo, sem raiva, com uma clareza que eu estava aprendendo aos 40 anos a reconhecer como minha força, não minha fraqueza. Paulo, o painel da minha avó está vazio. Os retalhos que ela guardou a vida inteira estão numa caixinha fechada embaixo de uma prateleira. Eu organizei aquele painel por 3 horas. Cada alfinete está numa posição que eu escolhi. Cada pedaço de tecido tem uma história que eu conheço. Eu sei, ele disse baixinho. E você ficou do lado de fora enquanto ela reorganizava o espaço inteiro? Eu entrei algumas vezes, ele disse. Ela parecia tão animada, não quis. Não quis o quê? Não quis fazer ela se sentir mal. Não quis ter uma conversa difícil. Ele ficou olhando para o chão. Eu entendo que você não gosta de conflito, eu disse. Eu entendo que a sua mãe é uma força da natureza e que é mais fácil deixar ela fazer do que explicar por que não. Mas, Paulo, essa facilidade para você tem um custo. E hoje o custo foi meu ateliê. Foram os retalhos da minha avó dentro de uma caixinha porque alguém achou que eram poeira acumulada. Ele levantou os olhos. Ela não sabia o que eram, ele disse. Eu não falei para ela. E por que não falou? Uma pausa mais longa dessa vez. Eu não sei, ele disse. Eu devia ter falado. Sim, devia. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não é vazio é cheio de coisas que estão sendo digeridas. Eu não quero que você tenha uma briga com sua mãe, eu disse. Ela é uma mulher boa e eu gosto dela genuinamente. Mas eu preciso que você entenda que quando você deixa essas coisas acontecerem sem dizer nada, você está me comunicando que a tranquilidade dela vale mais do que o meu espaço. Mesmo que não seja isso que você pensa, é isso que acontece na prática. Ele veio sentar ao meu lado na cama. Ficou um tempo em silêncio. Você vai arrumar de volta? Ele perguntou. Vou, eu disse. Você vai me ajudar? Vou. É claro que vou. E vai falar com ela amanhã? Ele respirou fundo. Vou. Eu mesmo vou falar com ela antes de você. Eu olhei para ele. Quando você fala que vai, você fala de verdade? Ele me olhou de volta. De verdade. Em 12 anos de casamento, eu aprendi a diferença entre o assentimento que encerra uma conversa desconfortável e o assentimento que nasce de um entendimento real. Aquele era o segundo tipo. A gente foi para o ateliê depois da meia-noite. Eu acendi a luz baixa do abajur que fica no canto, o único móvel que eu comprei especificamente para aquele quarto, uma luminária de chão de madeira que encontrei num antiquário em Pinheiros. Aquela luz dava ao quarto um tom que eu gostava, âmbar e quieto.
Paulo tirou os rolos de linha das prateleiras um por um e foi me passando enquanto eu reorganizava. Eu ia colocando cada um no lugar certo do gradiente, do off-white mais suave ao preto mais fundo, reconstruindo a sequência que eu tinha montado com cuidado na semana em que o ateliê ficou pronto. Paulo não sabia a ordem, então eu ia dizendo: esse vem depois do outro, esse fica aqui, não, esse vai antes. E ele ia colocando sem perguntar por quê, confiando que eu sabia. Os tecidos eu redobrei sozinha, cada um do meu jeito, com a dobra que deixa a cor visível na frente. Paulo ficou sentado na cadeira de visitas me observando, com o rosto que ele faz quando está quieto de um jeito produtivo, processando alguma coisa por dentro. Os retalhos da minha avó eu deixei por último. Abri a caixinha com cuidado. Estavam todos dobrados, cada um em quadradinho uniforme, como origami. Eu desfiz cada dobra devagar. O tecido florido que virou a blusa do aniversário de 50 anos dela. O linho bege que foi uma toalha de mesa até desfiar. O crepe rosa chá que não sei de onde veio, mas que ela guardou décadas. A flanela azul marinho que eu me lembro de ver nos joelhos dela quando ela costurava no inverno. Fui colocando cada um de volta no painel, realinhando os alfinetes de cabeça colorida, reconstruindo a disposição por tom. Paulo ficou em silêncio vendo. Quando eu coloquei o último retalho, me afastei um passo e olhei para o painel inteiro. Estava de volta. Paulo se levantou da cadeira e veio ficar ao meu lado. Ficamos os dois olhando para aquele painel no silêncio do meio da noite. Sua avó costurava muito? Ele perguntou. A vida inteira, eu disse. Até o ano antes de morrer. Você aprendeu com ela? Com ela e por causa dela, eu disse. São coisas diferentes. Ele ficou um tempo olhando para os retalhos. Eu não sabia que isso tudo era da sua avó, ele disse. Eu devia ter contado para ela. Devia. Mas agora você vai contar amanhã. Ele assentiu. E dessa vez eu senti o peso real do assentimento. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Fiz café do jeito que eu gosto, forte, com aquela proporção específica que levei anos para acertar. Peguei a xícara que comprei numa ceramista de Cunha numa viagem que a gente fez no aniversário de 10 anos de casamento, uma xícara baixa e larga de cor ocre que cabe perfeitamente nas duas mãos. Fui para o ateliê. Sentei na minha cadeira. Olhei para o painel da minha avó com a luz da manhã entrando pela janela. A luz daquele quarto de manhã era diferente da luz de qualquer outra hora. Tinha uma qualidade específica que eu não sei nomear, mas que eu reconheço toda vez. Era parte da razão pela qual eu precisava daquele quarto. Fiquei assim um tempo, bebendo café, olhando para os retalhos, deixando a manhã entrar. Paulo desceu antes de Dona Aparecida. Passou pela porta do ateliê, me viu, entrou, ficou de pé por um segundo. Eu vou falar com ela agora, ele disse, antes do café. Tudo bem, eu disse. Pode ser depois do café também. Não precisa ser urgente, só precisa acontecer. Ele assentiu. Foi para a cozinha. Eu ouvi a conversa dos dois em partes. Não porque estava ouvindo de propósito, mas porque o corredor transmite som e eu não estava fazendo barulho nenhum. Ouvi a voz dele, calma, sem drama. Ouvi a voz dela fazer uma pergunta, depois outra. Ouvi um silêncio mais longo. Depois ouvi os passos dela no corredor. Ela parou na porta do ateliê. Ficou olhando para o painel, para as prateleiras, para o quarto inteiro que estava exatamente como ela não tinha deixado. Eu estava de costas para ela, ajustando um alfinete que tinha ficado torto. Esperei um segundo, respirei, depois virei com a xícara na mão. Ela tinha uma expressão que eu não sabia classificar direito. Não era só surpresa. Era surpresa com uma camada embaixo que parecia reconhecimento. Bom dia, Dona Aparecida. Você arrumou de volta, ela disse. Arrumei, eu disse. Quer café? Está fresquinho. Ela ficou parada por um momento mais. Ana, Beatriz, ela corrigiu, porque ela às vezes esquece os nomes quando está processando alguma coisa. Beatriz, o Paulo me falou sobre os retalhos, sobre a sua avó. Eu apoiei a xícara na bancada. Olhei para ela sem raiva, sem acusação, com a clareza que eu estava aprendendo a habitar. A senhora entrou nesse quarto com intenção boa, eu disse. Eu sei disso. Conheço a senhora faz 12 anos e sei como é o coração dela. Mas esse ateliê não é uma área de serviço que precisava de organização. É o lugar onde eu trabalho, onde eu guardo coisas que têm história.
Cada coisa aqui está onde está por uma razão. Quando a senhora quiser ajudar com alguma coisa nessa casa, me pergunta antes, tá bom? Ela ficou olhando para mim por um tempo que pareceu mais longo do que provavelmente foi. Então ela disse: você tem razão. Simples assim. Sem drama, sem defensiva, sem o mas que eu estava esperando no final. Eu preciso ser honesta. Não era o que eu estava esperando. Eu tinha me preparado para uma conversa mais longa. Tinha construído na minha cabeça as possíveis respostas dela e as minhas respostas para as respostas dela, o diagrama mental que a gente monta quando sabe que uma conversa pode ser difícil. Não precisei de nenhum. Eu tenho o hábito de entrar nos espaços das pessoas, ela disse. Sempre tive. É uma coisa que o Paulo já me falou antes, que a minha filha já me falou. Eu entro e começo a organizar porque é como eu me sinto útil. Não penso antes. Ela parou. Olhou para o painel. Eu não sabia que eram da sua avó. Se soubesse, não teria tocado. Eu respirei. Eu sei que não sabia. Por isso que era importante o Paulo ter contado antes. Ela assentiu. Um assentimento que tinha peso. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Ela apontou para o painel. Esse aqui, o rosa. Que roupa era? Eu olhei para o retalho de crepe rosa chá. Nunca soube ao certo, eu disse. Minha avó guardava tecidos de tudo sem sempre anotar de onde vinham. Mas esse ela separou numa caixinha menor dentro da caixa grande, então devia ser alguma coisa especial. Dona Aparecida ficou um tempo olhando. Minha mãe também costurava, ela disse. Quando eu era pequena, eu lembro do barulho da máquina de madrugada quando ela pegava trabalho extra. Eu não sabia disso sobre ela. Também não sabia o que dizer, então não disse nada. Às vezes o silêncio depois de uma informação desse tipo é mais respeitoso do que qualquer resposta. Vou tomar aquele café, ela disse. Claro. Vem. A gente foi para a cozinha. Paulo estava sentado à mesa com a expressão de quem não sabe o que vai encontrar, mas está aliviado com o que está vendo. Servi 3 xícaras. Sentamos. Ela me contou sobre a mãe dela, sobre a máquina de costura que ficou com a irmã mais velha quando a mãe morreu e que ela nunca pediu de volta porque achou que não tinha direito. Eu ouvi de verdade, não com metade da atenção, enquanto a outra metade processava outras coisas. Ouvi porque ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma, uma camada que eu não conhecia em 12 anos, e isso merecia a atenção completa. Paulo ficou quieto ouvindo também. Quando Dona Aparecida foi tomar banho, ele me olhou por um segundo por cima da xícara. Como você faz isso? Ele disse. O quê? Isso, ter esse tipo de conversa sem que as coisas desandem. Eu pensei antes de responder. Eu não sempre fiz assim, eu disse. Durante muito tempo eu ficava quieta. Engolia as coisas e ficava quieta, e depois ficava remoendo sozinha até não aguentar mais. Aprendi na marra que guardar tem um custo maior do que falar. Ele ficou olhando para a xícara. Eu deveria ter falado com ela antes, disse. Quando você me pediu. Não falei porque eu sempre fico com receio de ela ficar magoada. Paulo, eu disse. Você pode ser claro e ainda assim ser gentil. Uma coisa não cancela a outra. Você não precisa gritar para estabelecer um limite. Não precisa ser grosso. Só precisa ser honesto. E honestidade sem crueldade é completamente possível. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, baixinho, eu vou tentar aprender a fazer isso. Eu estendi a mão e coloquei sobre a dele na mesa. É o suficiente, eu disse. Os dias que restaram da visita foram diferentes. Dona Aparecida perguntava antes de qualquer coisa. Não de forma exagerada, não com o tom de quem está cumprindo uma punição. Simplesmente perguntava, posso usar a churrasqueira no almoço? Posso mover essa cadeira para perto da janela? Posso colocar as compras que fiz na geladeira aqui nessa prateleira? Era um ajuste pequeno no comportamento, mas que mudava completamente o que havia no ar entre a gente. E aconteceu uma coisa que eu não tinha previsto. Ficamos mais próximas. Ela voltou ao ateliê 2 vezes, dessa vez convidada. Na primeira, eu mostrei para ela o painel da minha avó em detalhe, contei as histórias que sabia, admitiram juntas as histórias que não sabiam. Ela me falou do vestido que a mãe dela fez para a formatura dela, de um tecido azul marinho, que ela ainda se lembrava da textura. Na segunda vez, ela me pediu para ver como a máquina de costura da minha avó funcionava. Eu disse que ela não funcionava mais,
mas que eu poderia mostrar as peças. Passamos uma hora assim, eu explicando cada parte da máquina antiga, ela fazendo perguntas com uma curiosidade que eu não esperava. Você nunca tentou consertar? Ela perguntou. Nunca tive certeza de que queria, eu disse. Tem alguma coisa bonita em uma máquina que não funciona, mas ainda existe. Ela não desapareceu só porque parou. Dona Aparecida ficou olhando para a máquina por um tempo. Depois disse, isso é uma coisa bonita de pensar. Na penúltima noite, a gente fez um jantar que não tinha sido planejado. Ela começou a fazer uma sopa de agrião, que era a receita da mãe dela. Eu entrei na cozinha para pegar água e acabei ficando. E aí ela foi me ensinando os passos. E aí eu fui pegando coisas e ajudando. E aí a gente ficou 2 horas na cozinha, sem que nenhuma das duas tivesse planejado isso. Paulo apareceu na porta eventualmente com cara de quem está aliviado e com fome ao mesmo tempo. A sopa estava boa demais. Ele comeu 2 tigelas e disse que queria que todas as visitas terminassem assim. Dona Aparecida e eu nos olhamos e rimos ao mesmo tempo. No dia em que ela foi embora, eu a ajudei a fechar a mala enquanto Paulo aquecia o carro. Ela estava dobrando uma blusa quando parou por um segundo. Beatriz, ela disse sem virar. Sim, eu nunca fui boa em pedir licença para as coisas. Sempre entrei nas situações como se já tivesse permissão. Eu fiquei quieta, esperando. Mas você me fez pensar que pedir licença não é fraqueza, é respeito. E eu não tinha pensado assim antes. Eu me sentei na beira da cama. Dona Aparecida, a senhora criou 2 filhos sozinha depois de perder o marido cedo. Trabalhou 30 anos num trabalho difícil. Tomou decisões sozinha porque não tinha outra opção. Eu entendo de onde vem esse jeito. Ela finalmente virou e me olhou. Entender não é a mesma coisa que aceitar, ela disse. Não, eu disse, mas é o começo. Ela me abraçou. Não o abraço de chegada, cheio de energia e expectativa. Era um abraço mais quieto, o abraço de alguém que foi a algum lugar e voltou diferente. No aeroporto, na hora do embarque, ela me segurou pelos braços e me olhou de perto. Meu filho escolheu bem, ela disse. A gente escolheu bem um para o outro, eu disse. Ela sorriu. É assim que tem que ser. No caminho de volta, Paulo ficou em silêncio por um tempo. A cidade passava pela janela, aquela luz de tarde que deixa tudo com uma cor que eu gosto, dourado com cinza, o jeito que São Paulo fica quando o dia não decidiu ainda se vai chover. Eu devia ter contado sobre os retalhos da sua avó no primeiro dia, ele disse. Sim, eu disse. Devia. Por que você não me cobrou antes? Você sabia que eu não tinha contado. Eu fiquei pensando na resposta antes de dar. Porque eu aprendi que cobrar antes de falar claramente não adianta muito, eu disse. Primeiro eu precisava falar, colocar no espaço entre a gente o que eu precisava, de forma clara, sem esperar que você adivinhasse. Aí, se mesmo assim a coisa não acontecesse, eu teria razão de cobrar, mas na maioria das vezes, quando eu falo de verdade, você ouve. Ele ficou quieto. Você faz isso parecer simples, ele disse. Não é simples, eu disse, mas fica mais fácil com prática. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. A gente ficou assim o resto do caminho, sem precisar de mais nada. Quando chegamos em casa, eu fui direto para o ateliê. Acendi a luminária de madeira do canto, sentei na minha cadeira, olhei para o painel da minha avó, com a luz do fim do dia, entrando de lado pela janela, aquela luz que pega os retalhos por um ângulo diferente e faz as cores aparecerem de outro jeito. O crepe rosa chá ficou quase alaranjado naquela luz. Peguei o celular e mandei mensagem para a Renata. Ela foi embora. Está tudo bem? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Mais do que bem. O painel está de volta? Está de volta. E os retalhos? Todos no lugar. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, eram só 4 palavras. Sua avó ficaria orgulhosa. Fiquei com o celular na mão por um tempo, olhando para essas palavras. Não porque eu precisava de validação, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam com outro sabor quando alguém que você ama vê e reconhece. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito. Tive medo de magoar Dona Aparecida, de criar uma situação ruim na visita dela, de parecer controladora demais, possessiva demais, difícil demais. Tive medo de que Paulo achasse que eu estava exagerando. Esses medos são reais, eu os sinto,
mas aprendi que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar. Com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir. E o mundo não desabou. Dona Aparecida não foi embora magoada. Pelo contrário. Meu casamento não rachou. Pelo contrário. Tem uma coisa que a minha avó dizia e que eu levei anos para entender direito. Ela dizia que uma casa pode ser feita de tijolos, mas um lar é feito de verdade dita na hora certa. Quando eu era nova, eu achava bonito, mas não entendia o que era a hora certa. Agora entendo. Hora certa não é quando você não aguenta mais. Hora certa é antes disso. É quando você ainda consegue falar com clareza, sem o peso de tudo que você foi acumulando, sem precisar explodir para ser ouvida. É quando a conversa ainda pode ser boa. Um lar não é o lugar onde as coisas ficam no lugar certo. Lar é onde você pode dizer isso importa para mim, sem precisar se desculpar por importar-se. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, têm capacidade de ouvir. Onde você pode ser honesta com quem você ama, exatamente porque você ama, não apesar disso. Eu construí esse ateliê com 14 anos de espera, com a máquina da minha avó num canto e os retalhos dela numa parede e a luz da manhã entrando por uma janela que eu escolhi. Não era só um cômodo. Era a prova de que o que eu faço tem um lugar, de que o meu trabalho merece um espaço, de que eu mereço um espaço. E aprendi que defender esse espaço não é egoísmo, é um ato de amor, inclusive pelas pessoas a quem você precisa dizer não. Paulo apareceu na porta do ateliê com 2 xícaras de café. Você vai ficar mais tempo aqui? Ele perguntou. Um pouco mais, eu disse. Ele deixou uma xícara sobre a bancada ao lado de mim, sem perguntar se eu queria, porque depois de 12 anos ele sabia que eu queria. Depois ficou na porta olhando para o quarto por um momento. Ficou lindo aqui, ele disse, desde o começo. Sempre ficou lindo. Eu sorri para ele. Eu sei, eu disse. Eu sempre soube que ia ficar. Ele foi embora pela casa, os passos sumindo no corredor. Eu fiquei um momento olhando para o painel da minha avó, para cada retalho no lugar que eu tinha escolhido para ele, para o crepe rosa chá que não sei de onde veio, mas que ela guardou a vida inteira como se valesse alguma coisa. Valia. Claro que valia. Depois peguei a xícara, levantei e fui fazer o café com ele.